Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na liturgia de hoje, na primeira leitura, nós vemos o desfecho, pelo menos uma primeira parte do desfecho das atitudes de Salomão. Se nós apenas ouvirmos a leitura e não levarmos em consideração o que aconteceu antes, não iremos entender aqui o porquê. O profeta Aías vai a Jeroboão, vai com um manto novo e parte aquele manto em 12 partes e dá 10 partes a Jeroboão. Aquilo para significar as 12 tribos de Israel, e que Jeroboão teria agora 10 tribos. A casa de Davi, por causa de Salomão, teria apenas 2 casas: a casa de Judá, onde estava a cidade de Jerusalém, e a casa e a tribo de Benjamim. Isto é, quando Salomão morre, o reino é dividido. Deus pune o seu povo por causa do seu rei. E aqui, meus irmãos, é tão triste, porque quando nós olhamos este final, nós poderíamos pensar o quê? Que Salomão terminou mal, porque ele começou mal. Então é assim, começou mal, vai terminar mal. Mas se você começar bem, você vai irremediavelmente terminar bem. E não é bem assim. Se vocês pegarem os textos evangélicos, vocês vão ver que Salomão, ele começou bem a sua vida de amizade com nosso Senhor. Se vocês tomarem lá atrás, nós estamos aqui no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Se vocês pegarem o capítulo 3, quando Salomão ainda era um rapazinho chamado pelo Senhor, vocês verão que aquele rapaz era devoto, que Salomão era piedoso, que Salomão era dócil ao Senhor. Aqui, meus irmãos, que durante toda esta homilia nós tenhamos em mente aquela frase de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Devo repetir para que você guarde e depois medite. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem pensa estar de pé, cuidado para não cair. Quem pensa estar de pé, cuidado para não cair. Porque não é porque você está de pé, não é porque você é hoje fiel a Deus, não é porque você tem fé hoje, que isto será necessariamente uma contínua na sua vida. Quem está de pé, cuidado para não cair, e quem caiu, que se levante. Pois bem, então Salomão, chamado pelo Senhor, Deus lhe aparece em sonho e diz: Salomão, pede o que quiseres e eu te darei. Imagine, e Salomão, com o coração cheio de zelo por Deus, disse: eu te peço um coração sábio. Imagine, era um rapaz devoto. Deus perguntou, e o que havia no seu coração era um desejo de Deus. Eu te peço um coração devoto. E se encheu o coração de Deus de alegria. E diz a palavra, versículo 10, 1 Reis, capítulo 3, versículo 10, esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e o Senhor disse: já que tu não pediste riquezas, nem morte aos teus inimigos, nem fama, nem prazeres, eu te darei isso, e te darei riqueza, e te darei um reino de paz, e te concederei muitas outras graças. Salomão agradou a Deus. Pois bem, continua. Os méritos e as coisas boas que Salomão começou a fazer não pararam por aí.
Salomão foi o escolhido por Deus para construir o templo. O templo sonhado por Davi foi construído por Salomão, e Salomão, por ocasião, quando transportava a Arca da Aliança para colocar no templo, diz, estamos aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo do 5º ao 10º, diz que quando eles entraram para inaugurar o templo, a fumaça de Deus, a presença de Deus tomou conta de todo o templo, de modo que os sacerdotes não podiam nem exercer as suas funções. Imagine aqui, que confirmação, um sinal claro de que Deus estava com ele. E continua, depois Salomão vai, ainda no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8 ainda, no versículo 22, Salomão vai fazer uma prece bonita. No versículo 22 nós iremos encontrar Salomão que diz: Salomão pôs-se de pé diante do altar. Ele tinha até funções sacerdotais. O rei, diante do altar do sacrifício no templo de Jerusalém, Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos ao céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há um outro Deus além de ti. Louvor, humildade. Se vocês tomarem mais à frente, no versículo 27, Salomão aqui diz: mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Ele que habita nos céus, Ele vai se dignar entrar nesta casa que eu fiz para Ele? Um templo magnífico, mas para Deus aquilo não era nada. Então, a humildade no coração de Salomão. Ele começou ou não começou bem? Ele estava caminhando ou não estava caminhando bem? Estava. Louvor a Deus, humildade, e Deus lhe abençoando abundantemente. Se vocês seguirem à frente, no capítulo 10, vocês verão que a fama de Abraão, de Salomão, se espalha. Sua fama, a fama da sua sabedoria e a sua riqueza. A rainha de Sabá, de um reino distante, vem para ouvi-lo, porque ela ouviu dizer muitas coisas bonitas. E diz, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos 4, o 7º e o 8º, diz aqui: quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes que serviam, as vestes, os copeiros, os holocaustos que oferecia, ficou pasmada e disse: realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras, de tua sabedoria e da tua riqueza. Ela ficou admirada. Continua a rainha de Sabá, uma rainha pagã, eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não tinham me dito nem a metade. Ela estava encantada com tanta sabedoria e também com tanta riqueza naquele reino. E aí, meus irmãos, continua no capítulo 11 do livro dos Reis, diz que Abraão desagradou o Senhor. No final da vida, aqueles vícios alimentados na juventude lhe roubaram o coração. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 e seguintes: quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses. Na sua juventude, levado, digamos aqui, pelo seu pecado maior, pela sua maior fraqueza, ele fez vários casamentos. E fez casamento, era permitido, mas ele se casou com mulheres pagãs. Ele fez aliança com mulheres pagãs e fazia concessões. As mulheres eram pagãs. Ele construía templos para os deuses daquelas mulheres.
e para agradar-lhes o coração, também oferecia sacrifícios naqueles templos. E diz aqui: Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel. Não é que Salomão foi infiel a Deus, que foi inteiramente infiel, mas ele não foi inteiramente fiel. Deus quer a inteireza do nosso coração. Ele não quer apenas uma parte, por mais generosa que tenha sido até então. Ou somos totalmente de Deus, ou não adianta lhe oferecer parte alguma do nosso coração. Se você hoje oferta uma parte, mas com o intuito de se oferecer totalmente, você está no processo. Mas se você oferece uma parte, dizendo: é só isso, Senhor, não queira mais, porque mais não terás, você não está no caminho certo. Continua: foi então que Salomão construiu um santuário em Camos, ídolo de Moabe, no monte que está de fronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos amonitas. Fez o mesmo para todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado. E aí continua a leitura, mostrando as infidelidades de Salomão. Ele começou tão bem, mas ele não lutou para podar aquelas falhas que existiam no seu coração, e envelheceu amigo dos seus pecados. Mas ele não lutou para podar aquelas falhas que existiam no seu coração, e envelheceu amigo dos seus pecados. Meus irmãos, retomemos então agora aquela palavra de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem está de pé, cuide para não cair. Pode ser, meu santo, minha santa, que você veja que você está perseverando no bem, que você está buscando o Senhor. Mas se você não lutar contra aqueles que você diz pecadinhos, contra aquelas falhas que são brechas para a entrada do inimigo, você vai envelhecer com aquelas feridas espirituais, e elas se tornarão purulentas, elas se tornarão um câncer na sua alma. Vamos combater, e combater todos os nossos pecados. São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 7, ele diz aos Gálatas: quem foi que vos enganou? Vós estáveis tão bem. São Paulo, capítulo 5, versículo 7 da carta aos Gálatas, ele se volta para os Gálatas e diz: vocês estavam tão bem e vocês se desviaram. O que foi que aconteceu? Quem foi que vos enganou? Os Gálatas estavam bem, os Gálatas estavam progredindo, mas cuidado, o diabo é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ele está vendo que você está progredindo, e ele não tem pressa. Ele vai só esperar que você baixe a guarda para ele dar o bote. Ele vai só esperar que aquela brecha, vamos lá? Vamos aqui ver, no caso de Salomão, a brecha era o seu amor desmedido às mulheres, e embora na juventude ele não tenha pedido riquezas, tenha pedido sabedoria, os casamentos estrangeiros era de olho nas alianças, nas riquezas que aquelas alianças trariam. Embora na juventude ele não tenha pedido paz para o seu reino, mas tenha pedido um coração sábio, e Deus tenha dito: como pediste o coração sábio, eu te darei também paz. Mas as alianças os casamentos com as estrangeiras tinham em vista a paz. Ele se casava com as mulheres estrangeiras e tinha paz com aqueles reinos estrangeiros. Percebem? Que ele deu com a mão
mas com o passar do tempo, ele foi tomando de Deus com a outra. Ele foi generoso a Deus no princípio, dando tudo aquilo que Deus tinha pedido, e depois ele foi pegando de volta. Meus irmãos, eu acredito que não preciso me esforçar muito para que vocês compreendam que isso acontece na vida espiritual. Você se dá, você progride, você caminha, você dá passos, e depois você vai regredindo pouco a pouco. Você, quando começou a progredir, você progrediu a passos largos, de modo que você até percebeu que tinha progredido. Quando você regrediu a passos minúsculos, de modo que você nem percebeu que regrediu, mas regrediu e continua regredindo. E se você não tomar cuidado, você morrerá em estado de regressão. Você morrerá afastando-se gradativamente do Senhor. Foi isso que aconteceu com Salomão, e é isso que pode estar acontecendo com você. Vós estáveis tão bem, o que foi que aconteceu para que vocês se desviassem? Disse São Paulo aos Gálatas, diz o Senhor a nós nesta manhã, dia 9 de fevereiro de 2018, que cada um aqui se analise a si mesmo. Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículo 13, Nosso Senhor diz: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13, quem perseverar, não é quem começar bem, quem fizer coisas boas no início será salvo. Quem perseverar até o fim, este sim será salvo. Ou como São Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem, não vos canseis de buscar o Senhor, a cada dia, renovando, lutando a cada dia. Não é fácil lutar a cada dia contra os próprios pecados, a cada dia. Meus irmãos, voltando aqui, eu falava de Salomão, que o vício, que a falha, a brecha de Salomão foi o seu amor às mulheres, a riqueza e a paz, o conforto, a tranquilidade no seu reino, porque paz aqui significa conforto, tranquilidade. Um reino em guerra, ele não progride tanto. Um reino em paz pode progredir. Então Salomão, que antes pediu a sabedoria, agora estava pedindo prazer, poder e riqueza. Pois bem, qual é a sua brecha? O que é que o inimigo utilizará para, por meio daquela falha, entrar no seu coração? É a sua preguiça espiritual? Isto é, você é preguiçosa, você percebe que você tem negado a Deus tempo na sua oração, você percebe que você é lânguido, é lânguida, é mole, é frouxa, que não tem lutado contra os seus pecados, e hoje, como a situação não está tão radical, até que você leva bem, mas se você envelhecer nesse pecado, esse pecado se tornará imenso na sua alma. Você tem amor aos prazeres, à bebida, você percebe que você não tem regra nenhuma, você é desregrada, você é desregrado na bebida, na comida, e você tem pecado, você sabe. Você percebe que o seu mau humor, o seu gênio ruim tem feito você pecar constantemente, e você não tem lutado de verdade contra o seu gênio ruim, contra a sua ira desequilibrada. E o autor da carta aos Hebreus diz: vós não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 4, vós não resististes até o sangue. Você tem lutado, mas tem lutado como uma menina na arena, com todo respeito à menina. Você tem que lutar como um gladiador, como um lutador, uma mulher que quer de verdade amar a Deus, e não com frouxidão. Se você é uma boneca na arena, você vai cair. Então lutar de verdade, dizer, não, eu quero amar a Deus, e eu vou, com a graça de Deus, pagar o preço, eu vou me esforçar. Mas não, você vê que você é fraco,
que você é fraca e não pede a fortaleza. Você vê que você tem caído constantemente naquelas situações e você não tem de verdade dobrado os seus joelhos e pedindo: meu Deus, me ajuda, eu quero de verdade combater os meus pecados, me dá força. Porque que você seja fraco, isso todos nós somos, mas que você não esteja rezando de verdade pedindo a fortaleza, aí é diferente. Então, quais são as suas limitações? É o seu apego desmedido e desequilibrado aos jogos de internet que roubam o tempo de oração, que roubam o tempo de você estar com a sua família, que roubam o tempo de você fazer algo que preste. Fica jogando joguinhos no computador, assistindo séries e séries e séries, mas não tem nada de pornográfico. Mas o problema aqui não é se aquilo é em si pecaminoso, mas também se tem afastado você da virtude. O que é? Qual é a brecha? Porque não era pecado Salomão se casar com mulheres estrangeiras, não era proibido, não era proibido, não era proibido ele fazer esses outros casamentos, só que não era virtuoso, não era a melhor coisa, e ele se deixou levar, e aquilo foi ganhando cada vez mais espaço no coração dele, e ele não percebeu, e quando envelheceu no pecado, longe da amizade com nosso Senhor. Que hoje, meus santos, peçamos a Deus, supliquemos a misericórdia de nosso Senhor, peçamos que o seu preciosíssimo sangue recaia mais uma vez sobre nós e peçamos: meu Deus, eu quero querer ser santo, eu não tenho querido de verdade, eu quero, Senhor, lutar e resistir até o sangue na minha luta contra os pecados. Eu quero, Senhor, continuar de pé, eu quero, Senhor, continuar perseverando no bem, mas me ajuda, Senhor, porque eu sou tão inconstante. Reconheça a sua inconstância, não deixe que as minhas palavras, que foram fortes, eu não tenho dúvida, agridam o seu orgulho. Não, isso é tentação do diabo. Mas humilhe-se na presença de Deus e diga: Senhor, isso que o padre falou é verdade e muito mais. Eu sou miserável, mas eu preciso, Senhor, da tua graça. Tem hoje o salmo que toda a igreja hoje rezará, o salmo 50, o Tende Piedade. Toda a igreja, que toda sexta-feira a igreja reza esse salmo, e tem 2 versículos que são tão bonitos: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Um espírito decidido, puro porque só busca a Deus e a glória de Deus, e decidido em amar e amar a Deus acima de todas as coisas. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ensine a ser filhos, mas filhos verdadeiramente guerreiros, que lutam para fazer a vontade de nosso Senhor nas nossas vidas. Criai em nós um coração que seja puro, dai-nos de novo um espírito decidido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.